Olá pessoal, estamos de volta. Hoje a aula número 11, falando sobre funções, módulos e a biblioteca padrão de Python, do Python, ok? Então essa é a nossa aula número 11. Eu vou reduzir aqui a minha imagem da tela para ficarmos com uma maior abrangência, ok? Vamos lá! Vamos lá, começando com o comando print. Apenas para definir, é muito semelhante a forma de utilização desse comando com a linguagem C, Java, principalmente no formato da versão número 3, tá? Essa daqui que vocês estão vendo, né, em laranja na tela é a forma do Python 2, né? Tá vendo que o print era considerado apenas um comando que recebia alguns parâmetros e o parâmetro não vinha entre parênteses, né? Ali as aspas, vocês veem a definição dos caracteres de conversão, que é basicamente onde vão ser inseridos as variáveis ou strings que vocês efetivamente os números, etc., os parâmetros, né, que vocês vêm passando logo à frente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, onde tem, deixa eu pegar uma caneta aqui e aí fazer assinalar aqui, ó. Então aqui percentual S, aqui vai ser inserido o primeiro parâmetro, que aqui no caso é uma string, né, chamada string 1. Em seguida vem um valor, né? Esse valor aqui, ó, que é o 20 vezes o S, né? Vezes uma string, né? Que vai inserir aqui basicamente um espaço, 20 caracteres, 20 espaços, ok? E em seguida são inseridas as demais strings, né? String 2 e string 3. Muito bem. A mesma forma aqui, ó, com percentual 5.2f. Então aqui vai ser inserido um float de extensão máxima de 5 caracteres, sendo o ponto e mais 2 casas decimais, ok? Então 5 é a extensão total, 2 casas decimais, com o ponto dá 3, então nas casas inteiras aqui, ele vai ser inserido 2 valores, né? 2 caracteres, ok? Então, basicamente essa ideia aqui foi transcrita para a versão mais recente, onde você coloca isso tudo entre parênteses aqui, né? E os parâmetros, você coloca uma vírgula aqui e insere os parâmetros dentro do parênteses. Essa é a versão mais recente do comando print. Mas você também tem uma versão mais atual, aonde você utiliza um parâmetro aqui, ó, como está sendo descrito aqui, o F de formatação, de formatado, né? E essa formatação, então, ela é identificada pelo que você tem dentro das chaves, ok? Então veja que aqui vai ser inserido um valor, uma variável A, e ela é do tipo float, com aquela mesma definição lá, de 5 caracteres no total, sendo 2 para a parte fracionada, né? E aqui é a mesma coisa, vocês estão vendo um outro valor aqui, sendo que aqui ele vai inserir 10 elementos, 10 caracteres no número total, né? Aqui, mais uma vez, né? Então eu tenho o espaço vezes 20 aqui, ó. Então aqui é bem legal, ó. O espaço vezes 20, então vai dar 20 espaços, né? Então eu vou inserir 20 espaços entre uma string e outra string. E assim é a forma mais atual de se utilizar o comando print, tá bom? Muito bem, então vamos dar início a efetivamente o foco dessa aula aqui, que são as funções. Então, para definir uma função, diferentemente
diferentemente não, igualmente a outras linguagens, eu tenho uma palavra reservada que faz isso. Em C, né, nós temos function. Aqui nós vamos ter def, def. Então é a palavra, né, uma keyword, né, uma palavra-chave que define que a partir daquele momento vai ser declarado uma função, ok? Muito bem. Em seguida a gente coloca lá o nome da função, o rótulo da função, e aí colocamos 2 pontos ao final, e aí, né, colocamos indentação, e tudo que tiver dentro da indentação vai ser feito quando nós chamarmos essa função. Dentro do parênteses aqui entram os parâmetros. Aqui então no corpo da função é declarado, então realizado todos os comandos, o que eu quero que essa função faça, e eu tenho para finalizar então o return. Ele vai então retornar o valor. Se eu não colocar o return, a função vai retornar, só que ele vai retornar nulo, né? Nada. Então sempre uma função em Python retorna algum valor, mesmo que nulo, ok? Muito bem. Aqui mais uma vez, né, mostrando a forma de definição de uma função. Apenas aqui um item a mais: quando você, logo abaixo da declaração do nome de uma função, colocar um texto, né, com 3 aspas, essa definição, melhor, esse esclarecimento dessa função, ela vai servir também quando você pedir um help dessa função. É esse texto que vai aparecer lá no help da função específica, tá? Então é como se fosse aí uma documentação dessa função, ou seja, você vai mostrar o que ela faz, o que cada um dos argumentos deve receber e assim por diante, tá bom? Então o resto nós já explicamos, né? Os argumentos também, eu posso ter N argumentos aqui. Aqui um primeiro exemplo de sintaxe básica, eu estou definindo aqui como myFun, né? Minha função. Estou recebendo 2 parâmetros e pego esses 2 parâmetros e multiplico. E esse retorno, e esse valor aqui da multiplicação, eu retorno. Então, se eu chamo essa função e coloco lá como parâmetro o 3 e o 4, o retorno dessa função vai ser a multiplicação desses 2 valores, ou seja, 12. Aqui uma forma de você também fazer a chamada dessa função, passando como parâmetro os valores. Vejam que nós declaramos aqui, ó, x e depois y como parâmetro. Mas se eu quiser eu posso inverter essa ordem, desde que eu faça a atribuição. Então y recebe 3, olha só. Eu estou mostrando que o y está recebendo 3 e o x 4. E com isso eu posso alterar a ordem, né? Porque os parâmetros vão para cada um dos lugares corretamente, tá? Aqui eu não estou declarando, então ele vai ser colocado no primeiro parâmetro, né? Que seria aqui no caso x. E aqui eu posso definir, ele vai colocar exatamente no segundo parâmetro, que eu estou reforçando, né? Y tem que receber 4, tá? Então essas são as outras formas de declaração. Eu também, né, posso fazer a declaração de uma função contendo múltiplos parâmetros de múltiplos tipos, né? Aqui no caso eu estou associando aqui 3 parâmetros, ok? E aqui, olha só que interessante, eu estou colocando como parâmetro que y recebe 0.3. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se eu não passar nenhum parâmetro,
nenhum parâmetro para essa determinada posição, ou seja, se eu não passar o parâmetro 2 e se eu não passar o parâmetro 3, eles vão ser associados como valores default, né, padrão, o ponto 3 e o true aqui, tá? Então, necessariamente eu tenho que passar um valor apenas, que vai ser o x. Se eu não passar esses outros dois aqui, eles vão pegar esses valores e vão associar como valores padrão, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou passando aqui como 4 padrão e estou chamando a função apenas com o parâmetro 3. O 3 vai ser associado ao x, y vai receber 4 e o prompt true. Então, o que acontece? Se o prompt é true, ele vai mostrar essa mensagem aqui. Então, o que nós observamos na execução aqui? Que ele mostrou a mensagem e o valor da função é retornado como 12. Além disso, deixa eu ver o que mais que nós podemos colocar. Eu também posso passar como parâmetro de uma função um argumento que é múltiplo, tá? Um argumento então será passado para a função como uma tupla de valores. Então, quando eu passo, né, asterisco, aqui no caso aqui, ó, eu estou fazendo aqui, declarando uma função, estou passando 3 parâmetros e um quarto parâmetro asterisco outros, tá vendo aqui, ó? Então, vão ser argumentos aqui. Esses argumentos aqui que eu posso passar aqui como parâmetro, ele vai entrar então como sendo uma lista de argumentos, uma tupla de valores, tá joia? Então a função pode retornar o valor através da função return. Não é necessário declarar a função que valor ela vai retornar. Essa é uma outra coisa, ou seja, a função ela não precisa necessariamente ser definida como que vai retornar um determinado valor. Ela pode retornar qualquer tipo de valor. Você vai ter que fazer essa definição lá em tempo de execução, ou seja, quando você efetivamente chamar essa função, você vai ter que saber qual é o tipo de dado efetivamente que você quer que ela retorne, ok? Então, para você conseguir receber esse parâmetro, né, vamos falar assim, de argumentos, uma tupla, né, eu posso então declarar via asterisco, né? O asterisco então, asterístico, né, ele serve como definição então de um argumento que vai ser então uma tupla de valores. E para tanto eu posso passar nenhum valor, posso passar 1, posso passar 2, posso passar n valores. Então vocês veem aqui, olha só, aqui é um exemplo onde eu não passo nenhum, eu passo 1, eu passo 2, 3, 4 valores e ele faz o tratamento correto, jogando então dentro desse argumento aí, né, que no caso seria uma tupla de valores, os valores então que eu estou passando como parâmetro. E aí eu vou utilizar uma função chamada sum, que vai retornar a soma de todos os argumentos ali passados, ou seja, os elementos dentro de uma tupla, eles então vão retornar como a soma. Aqui no caso, do lado direito aqui, a gente pode observar uma outra forma, né, de a gente tratar esses argumentos, ou seja, essa tupla que a gente pode receber de valores. Então aqui, se eu identificar que lá dentro desses argumentos, né, tem a string geek, né, e aqui university dentro dessa mesma lista de argumentos, então
eu faço retorno um determinado valor. Caso contrário, eu vou retornar outro valor, ok? Então, no caso desse exemplo aqui, eu peguei de um curso que eu fiz da Geek University, né? Por isso que eles colocaram esses dois parâmetros. Mas a gente pode ver aqui, como exemplo, né, como que ficaria a execução. Então, no caso desse primeiro aqui, né, ele vai entender, vai perceber esses dois valores, então ele vai retornar bem-vindo Geek. Na segunda execução, ele só vai perceber um valor, que é o University, então ele não vai retornar, ele vai falar, eu não tenho certeza quem você é, ok? Continuando, né, ainda mais um pouco sobre o asterisco aqui, que são argumentos. E outra coisa, eu não preciso necessariamente colocar o nome do argumento como sendo args. Eu posso colocar qualquer nome aqui. É que existe uma convenção em que a gente pode colocar, deve colocar args e keyword args quando a gente trabalhar com parâmetro de chave-valor, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui, quando nós trabalhamos com vários argumentos, né, vários valores passados aqui no formato de tupla, né? Então nós trabalhamos dessa forma com args, ok? Então a gente pode observar esse exemplo aqui, onde eu estou passando como parâmetro uma lista, né? E essa lista aqui, então, ela vai ser impressa ou não. Então eu posso passar aqui números. Notem que quando nós passamos uma sequência com tipos de dado diferentes, nós temos que fazer o desempacotamento disso, né? Então aí nós passamos o parâmetro também com um asterisco, dizendo para o Python, né, dizendo para a linguagem que as informações que estão ali são, na verdade, uma coleção de dados. E aí automaticamente ele vai entender o que é essa coleção de dados e aí vai fazer o desempacotamento e a utilização. Como eu comentei agora há pouco, existe também a possibilidade de a gente passar os parâmetros no formato chave-valor, né, keywords args, né? E aí nós utilizamos, ao invés de apenas args, o W ou KW args, keywords da args. E aí também nós vamos utilizar dois asteriscos, né, para a gente efetivamente trabalharmos melhor aí e definirmos a forma correta para o Python. No caso aqui, olha só, cores favoritas, eu estou falando o seguinte, que aqui nós vamos receber uma lista de argumentos de chave-valor. Nós não sabemos quanto, 1, 2, 3, N. E aí ele vai efetivamente imprimir isso para a gente. Aqui, olha só, eu estou chamando a função e estou passando lá, Marcos é igual a verde, Júlio é igual a amarelo, Fernando é igual a azul e assim por diante, né? Então é uma lista de valores, eu poderia colocar 50 aqui e tudo bem. E aí ele está mostrando aqui na execução essa relação, né, de chave-valor, 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 como nós pedimos para que ele efetivamente mostrasse, que é um print aqui. Muito bem. Mas a gente pode utilizar essas informações e processar e fazer coisas um pouco mais bem elaboradas, como por exemplo, a gente pode falar qual é a cor favorita de cada uma dessas pessoas que estão passando, estão sendo passadas nesse parâmetro. Então, nós poderíamos fazer ali dentro dessa definição de cores favoritas ali, um for lá, um for, aonde eu vou pegar pessoa e cor. Então eu vou associar a primeira, que é a chave, né, a variável pessoa, e o segundo, que é o valor, né, a cor.
E ela vai estar dentro aonde? Do que? Dentro de keywords itens. Então, quando eu faço, né, eu identifico, né, os itens de um dicionário, no caso aí um dicionário de dados, né, o que que acontece? Ele vai desmembrar e vai mostrar o chave e valor, ok? E a chave vai vir para a pessoa e o valor para a cor. Muito bem. Uma vez que eu tenho então desmembrado dentro do próprio for, eu vou fazer então a impressão, aonde eu vou colocar aqui a pessoa e vou colocar a cor aqui. Então a cor favorita de fulano de tal é tal cor. E aí ele vai imprimir isso aqui por linha. Então a execução a gente pode ver aqui embaixo, ó, né? Como ficaria. A cor favorita de Marcos é verde, a cor favorita de Júlia é amarela e assim por diante. Ok? Posso utilizar keywords de muitas maneiras. Aqui mais um exemplo, né, aonde ele observa cada um dos argumentos e verifica efetivamente se dentro dessa lista de argumentos eu tenho, por exemplo, a palavra geek, né? E se, né, o valor desse geek é Python. Se for, aí efetivamente ele sugere aqui uma impressão, um retorno de uma determinado valor. Caso contrário, ele me dá outros retornos aqui, né? Dependendo do caso. Ok? Muito bem. Aqui basicamente a mesma coisa, né? Onde eu tenho a definição de mais valores. Uma coisa que deve ficar claro: eu posso receber múltiplos valores e consequentemente eu posso dizer que alguns valores vão receber argumentos padrões. Mas eu não tenho que necessariamente, a gente já viu isso antes, mas só para enfatizar, eu não tenho que necessariamente passar todos esses parâmetros, ok? Só que vamos imaginar que eu quero passar um e não quero passar outro, só que esse outro ele está numa posição diferente da onde eu vou passar como argumento. Então necessariamente eu tenho que colocar o nome desse parâmetro, para que efetivamente o Python saiba aonde encaixar cada um desses elementos, ok? Então esse exemplo aqui está sendo mostrado exatamente isso. Então só recapitulando, então toda função em Python retorna algum valor, mesmo que ela não possua a cláusula return, ela vai retornar então o valor known. Known é uma constante especial definida na linguagem e ela é parecida, né, em outras linguagens como void, nil e assim por diante. É logicamente equivalente a false. Então null quando a gente faz uma comparação no if, alguma coisa assim, ela retorna o valor false, ok? O interpretador ele não vai imprimir essa cláusula. Aqui um exemplo, né, de valor de retorno. Tem o teste aqui, ele não recebe nenhum parâmetro, todos estão dentro, né, ou seja, a ideia de declaração de variáveis locais aqui. Então são variáveis locais. Então vejam que essas variáveis aqui são globais e essas são locais. Uma não interfere na outra, ok? Então, quando eu retorno vários valores, eu também posso fazer essa declaração dessa forma aqui. Não necessariamente eu precisaria ter x aqui na primeira posição, y ou z, tá? Poderia ter qualquer outro tipo de valor aqui recebendo esses parâmetros de teste, tá ok? É só para a gente entender duas coisas. A primeira é que cada um dos valores que se retorna eu posso fazer então associação em variáveis distintas, como eu fiz aqui.
E a segunda coisa é a diferença entre variáveis locais e variáveis globais. Não sei se vocês se lembram, mas nós comentamos que a parte funcional da linguagem Python é muito importante e por isso a grande utilização que fazemos hoje em dia dessa linguagem. Então agora a gente vai aprender algumas funções especiais para essa modalidade. A primeira delas é a função lambda. Não sei se vocês se lembram, né, mas a função lambda é a mesma coisa que uma função anônima. Muitas vezes nós não temos que declarar uma função, principalmente quando o processamento, né, o processo que está sendo colocado ali dentro dessa função é bem simples, até mesmo não ultrapassa uma linha. Então, quando as funções são simples, uma única expressão, elas podem ser definidas nesse tipo de notação, ou seja, na mesma linha. E a forma de você fazer isso, né? Basta colocar lá a palavra lambda, o nome, né? Ou seja, o parâmetro ou os parâmetros que essa função vão receber, 2 pontos, e aí efetivamente como é que eu vou calcular esse valor e como esse valor vai ser retornado, tá? Uma outra forma, olha só, aqui eu estou passando então, estou declarando, né, uma função lambda recebendo 2 parâmetros e o retorno dessa função vai ser o que? X elevado a y, x asterisco asterisco y, então x elevado a y. Esse valor aqui desse retorno vai ser então associado a essa variável, né? Que na verdade é uma função que está sendo associada a essa variável. Ou mesmo vai ser então agora trabalhada como uma função, tá? Parece uma variável, mas agora é uma função. E aí basta fazermos então se formos utilizar isso, basta chamar SQR e passar 2 parâmetros a ela, que efetivamente essa função vai ser executada, tá ok? Uma outra forma de se fazer isso é em linha. Então, aqui desse lado aqui, a gente vê uma função sendo declarada no modelo tradicional, né? Então, aqui, ó, declarada no modelo tradicional, def função x, ela está recebendo então um parâmetro, e ela vai retornar 3 vezes x mais 1, ou seja, ó, uma função de primeiro grau aqui, ok? E aí a forma de chamar isso é função e o parâmetro, função e o parâmetro. Como é que eu faço, né, para que isso se torne uma expressão lambda, né? Então eu posso lá lambda x 2 pontos e aí eu passo o parâmetro de retorno 3 vezes x mais 1. Simples. E como que eu faço isso? Por meio de uma variável. Então eu associo uma função a uma variável. Está aqui, ó. Estou associando então a função lambda, que vai receber um parâmetro x, essa funcionalidade aqui, ou seja, esse processo. E aí, para chamar essa função, basta digitar o nome dessa variável e passar entre parênteses o valor que eu desejo. Existem outras formas mais complexas de se utilizar isso. Então vamos ver aqui uma forma a mais. Aqui, por exemplo, ela vai mostrar o nome completo, né? Então o nome completo recebe uma função lambda que vai receber 2 parâmetros, o nome e o sobrenome, e aí ele vai fazer o que? Vai tirar os espaços desnecessários do nome, vai colocar a primeira letra em maiúscula e vai somar um espaço e mais o sobrenome da mesma forma. Então o resultado vai ser o qual? Olha só, vou passando esses 2 parâmetros aqui, ele vai retornar então certinho o nome mais o sobrenome concatenados. Uma outra forma, olha aqui, eu tenho aqui então a passagem, né, de uma lista contendo vários nomes, e se eu quisesse fazer apenas a ordenação desses nomes pelo sobrenome, né, como é que eu faria? Olha só, então eu passo aqui
né, uma função sort, aonde a chave vai ser o que? O sobrenome. E o sobrenome o que vai ser? Vai ser basicamente a segunda palavra, né, dentro dessa frase, que é o nome completo, ok? Então eu pego o último parâmetro, tiro todos os espaços, deixo tudo em letra minúscula, e isso daqui então basicamente eu utilizo para o processo de ordenação, ok? E aí então os nomes vão ser apresentados aqui por ordem de sobrenome. Muito bem. Continuando na ideia de programação funcional, nós temos algumas funções muito interessantes, como map, reduce e filter, tá? Principalmente map e filter, muito utilizadas dentro de Python. O map, como a próprio esquema está mostrando aqui, ó, eu tenho então como parâmetro uma lista de valores e eu vou mapear cada um desses valores a uma função. E o retorno vai ser o f, né, ou seja, a função desses parâmetros aqui, com a utilização desses parâmetros. Então aqui, se eu tenho a lista, né, sendo passada com o parâmetro x, y, z, o retorno vai ser a função de x, a função de y e a função de z correspondentes. E o retorno então vai ser a própria lista modificada com esses novos retornos, tá? Então, um exemplo aqui de utilização, eu declaro uma função aqui, por exemplo, lambda, né, poll2, e passo essa função dentro dessa função lambda como parâmetro da função map. E aí essa lista aqui, então essa lista aqui vai ser mapeada, né, com essa função aqui. Então o retorno disso, como é poll, né, é a elevado a 2, então todos esses valores aqui vão receber isso, né? Então vai ser realizado basicamente o quadrado desses números aqui, tá? Vai ser criada uma nova lista com o quadrado desses números aqui. Uma outra forma de se fazer poderia ser essa daqui, ó, uma outra função lambda recebe dois parâmetros e eu vou fazer com que esses parâmetros aqui basicamente sejam somados. Muito bem. Como que eu faço isso? Se são dois parâmetros, né, eu tenho que receber basicamente duas listas. Então ela vai pegar basicamente o primeiro elemento da primeira lista com o primeiro elemento da segunda lista, vão somar e vão criar uma terceira lista, que é a lista resultante, com esse valor aqui. Uma outra forma, né, ou seja, a forma então padrão é essa aqui, ó. Passo uma função e uma lista, uma sequência ou uma série de sequências, dependendo então dessa função aqui, a quantidade de parâmetros dessa função. Uma outra aplicação de map, né? Vamos imaginar que eu tenho uma função que calcula a área de um círculo, né, passando então o raio, né? Muito bem. Então, se eu tiver uma lista, né, contendo os diversos raios, eu poderia, utilizando essa função aqui, fazer lá um for e encontrar todos os raios. Mas uma maneira bem mais fácil é usando a função map. Olha só. Então eu vou criar dentro de áreas, né? Então eu vou receber aqui uma lista, né, contendo as áreas de acordo com cada um dos raios, né? A área aqui no caso é essa função aqui que a gente definiu, tá bom? Bem mais simples, né? Uma observação apenas: quando nós fazemos,
por meio de lambda dentro da função map. Após você utilizar então essa função map, o resultado desse valor aqui, ele é automaticamente zerado. O que eu quero dizer com isso? Ele fica disponível para uma única utilização. Uma vez que você utilizou o garbage collect, né, ou seja, o coletor de lixo lá da memória, ele passa e recolhe, e aí os valores não estão mais disponíveis. Isso é feito para fazer uma otimização da memória e fazer com que a gente não tenha um estouro de pilha ou alguma coisa semelhante, tá bom? De forma semelhante ao map é o filter. Só que o filter, né, ele vai retornar um iterador, né, sobre a lista desses elementos que nós estamos passando. Vamos ver como que isso funciona. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma coleção de dados, ok? Eu tenho, né, por exemplo, dado esses dados aqui, eu consigo calcular a média por meio de funções prontas que eu tenho dentro desse pacote de estatísticas aqui. Muito bem. Aí eu quero saber todos os valores que estão acima da média, ok? Como que eu posso fazer? Eu posso utilizar o filtro, que vai ser o quê? Ele vai, dado uma coleção de dados, ele vai receber então um parâmetro de filtragem e, de acordo com esse parâmetro de filtragem, ele vai selecionar os elementos que efetivamente estão de acordo, né? Ou seja, uma vez comparados com aquele elemento de filtragem, retornem true. Tudo bem? Então aqui no caso, olha só, eu quero que todos os elementos, né, que sejam maiores que a média sejam retornados. E da onde que eu vou pegar? Dentro desse iterador aqui, ou seja, dentro dessa lista de dados aqui que nós passamos com o parâmetro aqui em cima, tá ok? E aí o resultado vai ser um iterator, né? E aí eu tenho que converter para o tipo de dado que eu quero utilizar. No caso aqui, olha só, eu estou convertendo um iterator para um tipo lista, tá ok? Isso é muito importante fazer, porque ele é um iterador. E aí, para utilizar, para você ver o resultado, etc., você então tem que converter isso. Eu poderia converter para outros tipos de dados, como dicionário, como qualquer outra forma. Aqui no caso eu converti para lista, tá ok? E aqui embaixo a gente vê o resultado, ok? Então a média deu 2,18 e ele retornou a partir dessa função filtro aqui os valores 2,7, 4,1 e 4,3, ou seja, aqueles que estavam acima da média apenas e tão somente. Aqui um outro exemplo de filter, né? Eu quero só que você se atente a esse detalhe aqui. Aqui eu quero retornar todos os valores ímpares. Vejam que a função lambda que eu estou passando, eu estou identificando os valores pares. O que acontece aqui? A módulo 2, o que ele retorna aqui para mim? Se o valor A, que ele vai pegar da lista, né? Cada valor da lista, ele for divisível por 2, como é que ele vai retornar aqui? Vai retornar 0. Ou ele retorna 0 ou retorna 1. Se ele é divisível por 2, ele retorna 0. Se ele não é divisível por 2, retorna 1. Muito bem. 0 é verdadeiro ou falso? É falso. Então, toda vez que ele retornar 0 aqui, significa que o resultado da comparação deu falso. Se deu falso, eu vou incluir esse elemento? Não. Eu só vou incluir o elemento quando der 1 aqui, ou seja, ele não for divisível por 2. Consequentemente, um elemento que não é divisível por 2 é ímpar. Então, é assim que eu faço para identificar dentro de uma lista os valores, no caso aqui, ímpares. Ok? Mais uma outra função aqui, olha, onde eu tento identificar
os elementos que têm um comprimento maior que 0, ou seja, quando eu tiver alguma coisa dentro de uma string, eu vou então colocar dentro de uma lista resultante, né? A resultante aqui da lista, ok? Então aqui no caso ele vai excluir todos os elementos que não tem nada dentro aqui, ó. São variáveis ou são strings vazias, ok? Muito bem. Aqui mais um outro exemplo de filtro, né, onde eu posso filtrar todos os elementos que não tenham nenhuma mensagem de Twitter, no caso aqui, né, nenhum tweet. E aqui eu tenho 3 usuários aqui que não tem nenhum tweet. Então eu vou classificar esses usuários como inativos, dado uma condição aonde o comprimento, né, dos tweets for igual a 0. É mais ou menos assim que é uma outra utilização, tá? Para tweets, dado um dicionário de dados, no caso aqui, né? Mas agora é uma funcionalidade onde eu consigo juntar essas funções, ou seja, eu utilizo o map com o filter junto. Veja só como que eu faço essa combinação. Aqui no caso eu tenho uma lista contendo 3 nomes. Muito bem. Eu quero então criar uma lista, ou seja, identificar dentro dessa lista qual vai ser o nome, por exemplo, no caso aqui da instrutora que efetivamente vai lecionar. No caso, ela tem um nome menor que 3 caracteres. Então, no caso, eu vou selecionar o nome, né, por meio do map. Então, eu vou fazer um mapeamento e vou fazer a filtragem dessa, ou seja, a função que eu vou utilizar vai ser essa daqui, ó, quando o len, ou seja, o comprimento da string for menor que 5. E aí então eu vou retornar esse nome e esse nome vai ser colocado aqui em nome, ok? E aí a execução está aqui, ó, sua instrutora é Ana. Muito bem, vejam que ele criou uma lista com isso, com esse valor. A função reduce e não é muito utilizada, na verdade ela é um pouco complexa a sua utilização. E em virtude de não ser muito utilizada, na última versão do Python ela foi retirada das funções padrões, né, ou seja, da definição da linguagem, e foi colocada dentro de uma biblioteca chamada functools. Então, para utilizar agora o reduce, não dá mais para utilizar sem a chamada desse pacote de dados dentro dessa biblioteca chamada functools. Então, para utilizar, eu tenho que então chamar lá, ó, importar a função reduce dentro de functools. Muito bem. O que ela vai fazer? Ela vai reduzir os dados a partir de um processo que você efetivamente vai definir. No caso aqui, ela está passando 2 parâmetros e esses 2 parâmetros eu vou retornar a soma. Muito bem. E aí o que vai acontecer? Quando eu passo essa função e uma lista a essa função, o que ele vai retornar? Ele vai retornar a somatória dos números. Isso vai acontecer da seguinte forma: eu não estou passando 2 parâmetros para essa função soma, muito bem, ele vai pegar os 2 primeiros valores aqui, vai somar. O resultado dessa soma aqui vai ser 1, certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar agora esse parâmetro aqui, vai colocar na primeira posição novamente, ou seja, é uma função recursiva, tá? Ele vai então agora pegar esse primeiro parâmetro, vai colocar na primeira posição e vai pegar o terceiro parâmetro aqui da lista e vai colocar como sendo o segundo
parâmetro. Mesma coisa, vai somar, vai dar lá um valor. Esse valor vai ser colocado novamente de forma recursiva na primeira posição. Ele vai lá e pega o quarto elemento, soma a esse outro valor, a somatória é colocada no primeiro valor e assim sucessivamente até o último. Então vejam que efetivamente ele vai reduzir todos os elementos da lista utilizando essa função, que no caso é a soma dos elementos, tá ok? Então basicamente eu poderia fazer isso via uma multiplicação, via qualquer outra função que exercesse o processo dentro desses elementos dessa lista, tá bom? Então apenas enfatizando, né, o reduce, né, ele não está mais integrada ao Python, ele não é mais uma built-in, uma função built-in, né, integrada, e você deve então utilizar o módulo functools, ou seja, a biblioteca functools, ok? Muito bem. Então aqui um exemplo de como você pode importar o reduce, ok? Aqui eu tenho os elementos de uma lista e a função no caso agora aqui é multiplicação, então eu vou multiplicar todos os elementos um por um até o final. O valor final então depois de executada vai ser esse daqui, ó. Esse é um valor, então sempre vai ser um único elemento resultante da função reduce. Um equivalente, né, um looping equivalente poderia ser feito dessa forma aqui, né? Então eu zero o resultado, né, colocando 1 aqui como resultado, faço um for percorrendo todos os elementos e multiplicando cada um pelo resultado. No final eu tenho a mesma resposta. Então essa iteração aqui é basicamente o que acontece nessa única linha de código aqui, tá ok? Tem também função AL, função N. Função AL é quando todos os elementos dentro de uma lista, lista, um interável qualquer, né, são verdadeiros. Se todos são verdadeiros, ela vai retornar true. Se todos ou algum desses elementos não é verdadeiro, é falso, ela vai retornar false. Então no caso aqui, olha só, eu estou passando como parâmetro os valores 0, 1, 2, 3 e 4. O retorno disso vai ser o que? Falso, porque o 0 é falso. Se eu retiro o 0 e passo os outros valores, 1, 2, 3 e 4 como parâmetro, aí sim ela vai retornar como verdadeiro. Da mesma forma, nessa aplicação, eu tenho a função N. Aí, no caso, se algum dos valores for verdadeiro, então ela vai me retornar verdadeiro. Qualquer valor. Mesmo que eu tenha aqui um falso, né? Mas eu tenho 4 outros verdadeiros. Então, se eu tiver pelo menos um, ela vai me retornar true. Uma função também bastante utilizada é a função sorted, né? E qual a diferença de você utilizar a função sorted com a função sort embutida dentro, por exemplo, de uma variável, né? É que no caso do sort dentro de uma variável, ela modifica, no caso, sei lá, se você passou uma lista, ela vai modificar a lista. Aqui, uma vez que você utilizou sorted, o que vai acontecer? Ela vai criar um interável, né, uma lista, e essa lista vai ser uma outra lista. Não vamos alterar a lista base, que no caso aqui seria números. Então se eu tenho aqui uma lista base números, ok? O retorno dessa função sorted aqui é uma outra lista, eu não mexo na lista base.
Função zip é quando eu tenho que juntar, por exemplo, duas listas, né? Então eu tenho a lista 1, lista 2 aqui no exemplo, e eu passo como parâmetro lá, o zip1, ou seja, essa variável que vai receber, então, basicamente, o zip, ou seja, a junção da lista 1 com a lista 2, ok? Então, se nós observarmos a execução, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma lista onde eu tenho dois elementos aqui, né, uma tupla com esses dois elementos aqui, tá? Um de cada uma das listas. O que deve ser observado é que as listas têm que ter um número igual de elementos. Caso contrário, a função zip não vai funcionar. Temos outras funções, enumerate, yield e iter, que nós vamos ver no decorrer do curso, exemplos de cada uma delas. List comprehension. Pode-se dizer que a compreensão em listas é uma das funcionalidades mais interessantes e mais poderosas dentro de Python, tá? Embora as expressões lambda e suas associações com a função built-in do Python, como map, filtro, sejam interessantes, o criador do Python optou por mantê-las na linguagem apenas para atrair novos programadores. Ou seja, tem coisa pronta aqui, coisas iguais à sua linguagem, então venha para cá, mais ou menos isso, né? Então, programadores que estavam acostumados, por exemplo, como o Lisp, foram atraídos em virtude dessas funções que são semelhantes à da linguagem Lisp, no exemplo. Tem outras linguagens também que possuem as funções lambda mencionadas. Mas o que a funcionalidade, ou melhor, a função de uma função lambda, ou seja, o processo ali embutido, ela pode ser simplesmente feito por compreensão em listas, né, que é já uma funcionalidade da própria linguagem Python. A gente fala que escrever com list comprehension é como programar de forma pythônica, né, ou seja, uma maneira mais elegante de se fazer, tá? Aqui do lado direito a gente vê um exemplo de list comprehension. O que a gente está fazendo aqui? Estamos passando então um parâmetro, uma lista de números, e aí o que eu estou fazendo? O res aqui, o resultado, uma variável, ela vai receber o que? Um número vezes 10. Mas quem é esse número aqui? Ele vai ser um elemento dentro dessa lista. Então, para cada elemento dessa lista, faça isso. Olha que interessante. Para cada elemento, que é esse daqui, ó. Para cada elemento, faça isso. Então, como vocês podem já deduzir, essa funcionalidade aqui, ela substitui claramente uma função lambda, né? E se torna muito poderoso. Então, eu consigo também colocar aí vários outros informações. Por exemplo, uma filtragem já embutida com o elemento if. Então vejam só, complementando. Então eu vou elevar ao quadrado todos os elementos, então elemento a elemento, dentro de uma lista, se essa condição aqui, ó, for verdadeira. Ou seja, se o número for par, eu vou então fazer o quê? Eu vou elevar esse número ao quadrado. E aí o resultante dessa lista aqui vai ser basicamente os 5 números que são pares dessa lista aqui. Aqui mais um exemplo, né, de comparação de uma função lambda, de um comando imperativo normal e a compreensão em listas. Então, a mesma coisa está sendo feita em 3 formas diferentes. Com a função lambda, né, então eu tenho aqui uma função que vai receber como parâmetro i, e eu vou fazer o que? I
módulo 2, ou que seja, eu vou determinar efetivamente dentro de um range, né, de 1 a 1000, qual é basicamente, né, se o número é par ou ímpar, né? E basicamente eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó, para cada i dentro de um range, né, de 0 a 1000, ou seja, de 0 a 999, eu vou então identificar se esse número for par, né, eu vou então retornar. Na verdade aqui não é bem par, né, porque isso aqui vai retornar 0 ou 1. Então ele vai ser, se ele for 0, na verdade vai ser falso. Se é falso, ele não vai retornar. Então ele vai retornar todos os números ímpares, né, dentro desse range aqui, dentro desse módulo aqui de 0 a 999. De 0 a 999. 999, de 0 a 999, ok? Então ele vai retornar todos os números ímpares. Assim também aqui ele vai retornar todos os números ímpares, e aqui ele vai retornar todos os números. Aqui está retornando par. Olha só que interessante. Aqui não vai retornar ímpar também. Ele só vai entrar aqui se efetivamente for 1. E se for 1, basicamente não é par, é ímpar. Então ele vai fazer o append aqui, né, de cada um dos elementos que for ímpar. Muito bem. Então eu tenho aqui a definição de 3 formas. Vejam que a última, né, que é a compreensão em listas aqui, é muito mais atraente, muito mais poderosa. Bem, aí fica aquela pergunta, né? O que eu uso, né? Lambda ou List Comprehension? Olha, a ideia é tornar o programa o mais claro possível, aquilo que você entenda o que está fazendo. Você pode utilizar, ou seja, não precisa utilizar sempre da forma pythônica, ele te dá essa possibilidade, mas se você se sente melhor fazendo no modelo clássico, no modelo imperativo, não tem problema algum. O que é importante é que você deixe claro. Uma outra forma de fazer também é fazer essas definições com o generator. O generator ele vai criar então basicamente os mesmos processos. Entretanto, ele vai, como o próprio nome diz, generator, né, ele vai criar cada um dos elementos em cada uma das iterações. Vai criar interações e para cada iteração ele vai realizar um processo. E isso é possível com essa definição aqui, ao invés de return, colocar yield, tá? Então esse yield aqui vai definir que a cada interação ele vai então fazer um processo. Vamos pegar um exemplo aqui de como isso pode ser feito, tá? Então tá aqui. Mesma coisa, estou utilizando aqui um List Comprehension, né, com o mesmo processo, aonde eu vou definir se a primeira posição do nome for igual a C, né, eu vou então retornar basicamente esse nome aqui, tá bom? Muito bem, então eu vou retornar o nome se for igual a C, caso contrário não. Então no generator, vejam que tanto em List Comprehension como no generator basicamente a mesma coisa. Qual é a diferença aqui? Em List Comprehension eu utilizo colchetes e no generator eu utilizo parênteses. Só isso, tá? A diferença é essa. Mas o que acontece lá na memória? Aqui eu faço tudo e guardo tudo na memória. Esse daqui eu vou fazendo um por vez e dando resultado, um por vez e dando resultado, um por vez e dando resultado.
Então o que vai acontecer? O consumo de memória vai ser muito menor no generator. Aqui só um exemplo para vocês observarem a utilização da memória, tá? Eu fiz a mesma coisa utilizando List Comprehension, Set Comprehension, Dictionary Comprehension e o Generator. As mesmas coisas. E aí você pode observar aqui no consumo de memória. O List Comprehension é um dos menores consumos, né? Um dos menores, dados os outros aqui, que é o Set Dictionary. Mas olha só quando você compara com o Generate Expression, ali, a expressão com o Generator. É infinitamente menor, quase 10 vezes menor. Nesse caso específico, envolvendo uma lista de 1000 números apenas. Né? 1000 números dá basicamente aqui 10 vezes, né? Então a gente pode dizer que o Generator ele consome 90% menos memória do que o List Comprehension, numa média, tá? Numa média ele pode chegar a isso. O próximo item que é muito importante nós definirmos aqui são os módulos, né? Como que a gente cria um módulo? Na verdade, um módulo basicamente vai ser um arquivo .py, né? Que ali dentro nós vamos definir funções, variáveis, classes, e quando nós quisermos utilizar, nós importamos, né? Utilizamos a cláusula import aqui, né? E utilizamos. Muito bem. Como que a gente faz isso, né? Como que nós estruturamos isso? É muito importante, né? Que exista uma organização. Vou imaginar que eu quero criar um pacote chamado meu pacote aqui, tá certo? Muito bem. Então eu crio uma sequência de diretórios, aonde eu crio uma pasta chamada meu pacote com o mesmo nome, tá certo? Dentro dessa pasta eu tenho que ter um arquivo, né? Underline, underline, init, underline, underline, .py. Pode ser vazio, mas eu tenho que ter esse, pode não, deve ser vazio. Vocês vão ver que lá dentro a gente pode colocar algumas informações, mas essencialmente, né, eu tenho que ter esse arquivo .py lá, e aí sim ele reconhece isso como sendo um pacote. E eu posso ter subpacotes. Da mesma forma, eu faço lá então meu subpacote lá, também tem que colocar um init ali dentro. E aí eu posso colocar aqui, ó, o arquivo .py, aonde efetivamente eu tenho um módulo que vai ser importado. Então nesse exemplo aqui eu estou importando um meu módulo que está dentro do meu subpacote, que está dentro do pacote, ok? Aqui mais uma forma de falar aqui. Então eu tenho dois pacotes aqui, tenho a raiz, dois pacotes sendo mostrados. Importante mostrar que eu tenho que ter o init dentro de cada um dos pacotes, ok? Quando eu faço, né, a importação, basicamente, vamos imaginar que eu quero importar todos os pacotes, melhor, todos os módulos dentro de um determinado pacote. Isso não é feito automaticamente, eu tenho que definir em algum lugar isso. E a definição de todos os pacotes ali existentes está dentro do init.py. Então como que eu faço isso? Olha só, dentro do init, né, eu declaro lá uma variável underline, underline, all, underline, underline, e coloco dentro de uma lista a lista de todos os nomes dos pacotes que estão ali dentro, tá? Então, quando você, por exemplo, for lá from módulo tal import todos, ele vai consultar essa variável all dentro do arquivo init.py e só então ele vai importar todos os módulos que estão ali identificados. Caso contrário, isso não vai dar certo. Caso também o import, né, do módulo
não ache o seu módulo, então o que ele vai fazer? Basicamente a gente tem que entender como que ele faz a busca, a regra de busca dele. Então, primeiramente, ele vai procurar no diretório corrente. Se ele não achar no diretório corrente, ele vai acessar basicamente o syspatch, ou seja, o patch padrão do sistema operacional. Se não estiver ali, aí ele dá um erro e fala, não consegui encontrar. Muito bem. Como é que você faz para adicionar um caminho que não esteja dentro do patch do sistema? Muito simples. Eu importo, declaro então faço a importação de 2 módulos do sistema operacional e sys, declaro lá o meu patch que eu quero dentro dessa função aqui, ó, getEnv, que está dentro de OS. Faço com que esse patch aqui seja inserido dentro do patch do sistema. Só então eu consigo agora fazer a importação do módulo, só depois dessa definição aqui, ok? Uma outra dúvida recorrente eu posso compilar então o Python? Ele não é interpretado? Na verdade, a compilação que existe é por programas específicos. O que no caso a gente pode fazer a compilação aqui para otimizar um pouco mais a execução de um programa em Python. Porque o que acontece? Como que eu faço a execução de um módulo? Eu vou lá, o interpretador busca pelo arquivo PY que você passou como parâmetro, vai compilar, ou seja, transformar em bytecode isso, e só então ele é adicionado à tabela de símbolos do interpretador e aí ele é executado. Muito bem. Então é um processo bastante demorado às vezes, dependendo do código, da quantidade de módulos, etc. O que você pode fazer é fazer a pré-compilação desses módulos de forma a otimizar esse processo inicial. Como que você faz isso? Usando a opção "-o", quando você for fazer a chamada, a invocação do interpretador, tá? Ele vai criar um módulo então chamado PYC e ele não vai precisar mais fazer a pré-compilação. Então a execução vai se tornar mais rápida, Então o PYC são pré-compilações de módulo de forma integral e PYA elimina as strings de documentação. Então são duas formas de você otimizar a execução apenas, tá? E a forma de fazer cada uma delas está sendo dita aqui, ó. Então com Python "-c", a importação do módulo, você vai criar um PYC e com "-o", você vai então criar o PYO, que ambos vão otimizar o seu código. Um dos grandes poderes da linguagem Python é a utilização de bibliotecas que já estão padronizadas, Então você não tem a inserção em built-in de uma série de funções, até mesmo comuns. A gente deixa tudo isso dentro de bibliotecas à parte, que a gente chama de módulos, E aí a gente pode ir importando de acordo com a nossa necessidade esses módulos. Um dos mais utilizados é o MET, por exemplo, E eu tenho ali dentro as principais funções matemáticas e também variáveis, como por exemplo, eu quero utilizar o valor de π. Então eu utilizo lá dentro de MET. Então MET.π ele me retorna uma constante no valor de π. A mesma coisa com outras funções básicas como seno, tangente, cosseno, estão todos dentro desse módulo MET. Então você pode obter mais informações acessando a documentação do Python e
abrindo essa página aqui, match.html. Ali tem toda a documentação, outras funções que podem ser utilizadas. Outros módulos, né, utilizados na área matemática, pode ser o Numbers, né, também é um outro módulo que vai trabalhar a manipulação de dados numéricos. O CMAT, que vai trabalhar com funções matemáticas para números complexos. Random, que vai servir então para fazer a geração de números randômicos. E aí temos outros módulos como o SYS, que vão trabalhar com funções e constantes que vão acessar e manipular o interpretador de comandos, né, o sistema mesmo. E aí eu consigo trabalhar com variáveis de sistemas, com argumentos que eu passo como parâmetro e assim por diante. Todas essas funções mais outras funções estão na documentação aqui também padrão, que você pode acessar. Só para a gente ter uma ideia, né, de um exemplo aqui, ó, sys.exit 0, ele vai então sair do interpretador, então você pode sair em linha de comando. sys.args, ele vai me dar uma lista de argumentos que eu passe, então, por exemplo, por parâmetro. Então eu executo lá um arquivo, né, args.py, e passo aqui os argumentos, argumento 1, argumento 2, e isso daqui, por exemplo, eu posso trabalhar lá dentro do meu sistema se eu importar esse módulo e trabalhar com essa variável aqui, né? Eu consigo pegar argumento a argumento. Outro módulo muito utilizado é o OS, que é Operational System, né, o sistema operacional. E ali então eu trabalho com variáveis, com funções específicas, por exemplo, para abertura de arquivos, para encontrar um determinado diretório, para encontrar arquivos ali dentro desse diretório, pegar o login do sistema, ou seja, matar um processo, ou seja, tudo que eu consigo fazer via sistema operacional eu também consigo por meio de funções disponibilizadas dentro desse módulo aqui, OS. Mesma coisa, as informações mais detalhadas estão nesse módulo aqui de documentação do Python. Também tenho um bem utilizado que são expressões regulares, que é o módulo RE, tá? Então eu consigo trabalhar a validação de dados por expressões regulares. Então tem várias formas de fazer e a documentação também está dentro lá de re.html. E outros módulos que trabalham com dados, né, podem ser aqui encontrados: data compression, criptografia, lista de marcação, né? Internet você consegue trabalhar então com os dados que vão ser retornados, por exemplo, no acesso a uma página de internet. Você consegue trabalhar os dados, você consegue trabalhar com as informações que são passadas via HTTP, por exemplo, pelo browser, ok? Também tem lá multimídia, internacionalização. Você consegue então fazer a internacionalização, a variável locale aqui, que identifica qual é a variável, qual é a língua escolhida no sistema operacional. Consegue mudar isso, é bem interessante. Interface gráfica, desenvolvimento, debug, né? Você consegue fazer também o debug em tempo de execução. Mais informações estão dentro desses arquivos aqui em HTML, dentro da documentação do Python. Data e horário, tempo e calendário também são outros módulos bem interessantes. Também o próprio Python dá suporte para você importar módulos compactados. É importante isso, porque às vezes o módulo fica muito grande, né? Então você pode compactá-lo e chamar esse módulo lá dentro do próprio Python. E aí você consegue ler
de forma bem semelhante se o próprio módulo não tivesse compactado, tá? Então ele dá todo o suporte para isso. Para finalizar, vamos falar sobre o try except, né? Que é muito utilizado em outras linguagens, que permite trabalharmos erros em tempo de execução, sem aquela mensagem bastante temida, né, pelos programadores: seu programa executou, você entrou com uma variável indevida e assim por diante. Seu programa para e fica complicado, né? Então você consegue trabalhar e tratar os dados antes que eles efetivamente retornem um erro. E a forma é a forma tradicional. Você coloca lá dentro de try o que você quer verificar. Se houver algum erro, você faz o tratamento ali dentro de except, tá? E você pode também colocar outros dois parâmetros, o else e o finally. Então vamos ver aqui, ó. O try, você vai colocar, por exemplo, uma entrada de dados que você quer. Se ele não entrar um valor adequado aqui, ou seja, se houver um erro de entrada de valor, possivelmente a exceção vai ser um value error, ok? Se houver esse value error aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem lá, print valor incorreto, e vou voltar e chamar novamente essa função que está recebendo esse valor. Caso contrário, ou seja, ele pegou esse valor adequadamente, o que eu vou fazer? Aí eu trabalho esse valor de forma tradicional. Consequentemente, eu tenho um outro parâmetro aqui, ó, que é o finally. O finally, ele vai ser executado independente se der positivo ou negativo essa exceção aqui. Ou seja, se deu erro ou não, o finally vai ser executado a todo custo, todo modo, né? Entrou nessa função, o finally vai ser executado, sempre vai ser executado, ok? Pessoal, muito obrigado, né? Essa aula número 11 encerra aqui e nós voltamos depois com a interação online para tirar dúvidas e exemplificar algumas coisas que não ficaram claras aqui, ok? Vejo vocês, até mais, tchau, tchau!